Muito bem, estamos em condições, não é, Anabela? De começar. Está tudo ok? Muito bem. Meus caros, vamos dar início então à reunião de Câmara de hoje, dia 15 de junho, em videoconferência, agradecendo a presença dos colegas e todos aqueles que dão suporte à reunião. Neste período, antes da ordem do dia, eu gostaria de transmitir aos seus vereadores algumas informações. A primeira das quais é que não tenho informação atualizada à data de hoje do seu delegado de saúde com quem já procurei estabelecer contacto, eu, portanto, vou presumir que não há uma alteração em relação àquilo que foi o reporte de sexta-feira e, portanto, mantemos aparentemente, portanto, ainda sob confirmação naturalmente, porque não consegui estabelecer contacto durante a manhã, 6 casos ativos confirmados, 11 recuperados e um óbito a lamentar, como é óbvio. E, portanto, assim que tiver mais novidades, transmitirei aos colegas em conformidade e divulgarei pelos nossos canais habituais. Bom, em relação a este período antes da ordem de trabalhos, gostaria então de também fazer aqui alguma referência sobre aquilo que é a atividade municipal, nomeadamente a questão do bairro João de Deus, ou São João de Deus, melhor dizendo, que vai iniciar portanto, a sua fase de arranque de obra, neste caso em concreto, durante a presente semana, a partir de quarta-feira, está previsto o início dos trabalhos de instalação e montagem do estaleiro e na semana seguinte vamos ter também a montagem dos módulos pré-fabricados que adquirimos à Movex para instalação temporária de 5 habitantes do bairro São João de Deus, provisoriamente, conforme também tinha sido já anunciado. Depois dizer que a consignação da obra está prevista para dia 1 de julho, enfim, vamos aguardar apenas que o Tribunal de Contas aparentemente está já numa fase final de visto e a informação que temos é que será despachada em breve e, portanto, é relativamente seguro nós podemos avançar com esta data, até porque também do ponto de vista da empreitada há todo o interesse em começar o mais rapidamente possível, até porque estamos com uma obra que se antevê que seja morosa, de 18 meses e, portanto, é de toda a conveniência que se comece rapidamente a avançar com esta obra e já não é sem tempo. Depois dar nota também do rearranque de uma obra que tinha sido suspensa durante este período da pandemia e do estado de emergência, nomeadamente, que é a obra da criação de um jardim junto ao Parque Infantil no Casal do Telheiro. A empresa adjudicatária da obra entrou em layoff na altura, na segunda quinzena de março e durante o mês de abril. Depois, em maio, teve também alguns problemas com a aquisição de algum material e equipamento para colocação em obra e neste momento reiniciou hoje, melhor dizendo, essa obra no Casal do Telheiro. Depois, dar nota também que eu tinha dado nota que tinham iniciado trabalhos preparatórios da estrada da Rondulha Cardosas na última reunião de Câmara, já foram feitas as marcações no local, tendo em vista, no fundo, as operações de preparação do asfaltamento, neste caso através da preparação da base e das zonas em que terá que haver um reforço a nível das drenagens de águas pluviais neste momento estou em condições de avançar, também já transmiti ao Sr. Presidente da Junta há pouco, que o arranque dessa obra iniciar-se-á no próximo dia 22 de junho. Finalmente, uma nota também especial para um acontecimento que é sempre especial no nosso Conselho, o dia 10 de junho, e nomeadamente a questão de comemorar mais um aniversário dos bombeiros, da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ruda dos Vinhos, neste caso o 131º aniversário daquela associação humanitária. Este ano, obviamente, tem contornos diferentes, mas não deixou de ser assinalado e naturalmente que, em nome do município, expressar aqui, conforme tive a ocasião de o fazer no próprio dia, expressar aqui, naturalmente, os parabéns, a congratulação a todos aqueles que fazem parte da associação humanitária, seja no corpo ativo, seja no quadro de honra, seja naquilo que são os órgãos sociais, a direção, o Conselho Fiscal e a Assembleia Geral, seja os sócios e amigos daquela casa que seguramente é uma das instituições mais reconhecidas e queridas do povo arrodense e, portanto, naturalmente estivemos com muito gosto a associarmos no dia 10 de junho a esta comemoração do 131º aniversário desta tão prestigiada associação local.
e, portanto, naturalmente, em nome do município, associarmos a esta comemoração em termos simbólicos. Obviamente, ela foi feita com restrições, como é natural, mas não deixou de ser feita e, portanto, isso é também digno do nosso registro, destaque e reconhecimento. E, portanto, basicamente eram estes os pontos que queria partilhar com os colegas nesta fase do período antes da ordem do dia e agora, naturalmente, como habitual, permanecerei ao dispor dos colegas para alguma questão adicional. Muito obrigado. Sr. Presidente. Sim, por favor, força. A Cecília também queria, era isso? Então pode ser a Cecília primeiro. Vamos dar, Luís, o Luís sei que é também um cavalheiro, vamos dar prevalência às senhoras. A Cecília. Ela está sem o som. Tem que ligar o microfone, está bem, Cecília? Faz favor. Obrigado. Continua desligado, Cecília. Não, já está. Ok. Não, boa tarde a todos, agora mais formalmente, e apenas um apontamento para completar o que disse o Sr. Presidente. Portanto, dar nota também da recolha de sangue em Arranhó, no passado dia 10 de junho. Portanto, registando o empenho e a responsabilidade por parte do URDA, como é seu apanágio, e também mostrar uma vez mais como os nossos agentes se mantêm solidários a esta causa, portanto, tendo como lema dar sangue é dar vida. Apenas este apontamento. Obrigada. Muito bem, obrigado, Sra. Vereadora. Vereador Luís, faz favor. Então, é assim. Antes de mais, boa tarde a todos os colegas. Associar-me também às palavras do Sr. Presidente, designadamente quanto ao aniversário, ao 131º aniversário dos bombeiros, portanto, em circunstâncias especiais, mas não se deixou de celebrar e de manifestar o apoio a esta instituição maior do nosso concelho. Também congratular-me com o início daqui de algumas obras que o Sr. Presidente mencionou. Relativamente ao bairro João de Deus, portanto, já falámos tanta vez sobre isto, eu tenho que deixar sempre presente aqui uma questão, porque senão não me sentia bem comigo próprio. Eu acho que o tempo um dia vem nos dizer que nós estamos no século XXI a utilizar no bairro João de Deus um sistema do século XX. É a minha convicção, e o tempo julgará se certo ou erradamente, porque cada vez mais a habitação social deve ser feita de modo a permitir que as famílias mais carenciadas possam ter uma reinserção social, e isso só é possível não criando um bairro específico ou bairros para este tipo de habitação, mas inseri-las nas urbanizações onde estão outro tipo de famílias, para que se possa fazer a tal reinserção social que estas famílias muitas vezes necessitam, e não constituirmos aquilo que são, designadamente se chamam guetos, e que tantos problemas trazem à sociedade atual. E as notícias por aí graçam no mundo inteiro são provas desses problemas. Mas ultrapassada esta questão, e que efetivamente a habitação social é algo importante, que se avance, que se faça a habitação social, mas não podia deixar de pronunciar esta nota. Depois, quais eram as outras questões que eu queria hoje colocar? Uma delas tem a ver com a situação que toda esta pandemia nos causou a nós, Concelho, e a todo o país. O desemprego é um mal que vai, digamos assim, infelizmente veio para ficar. E as notas que eu queria deixar, que são notas de facto apreensivas e de grande preocupação, é que o número de inscritos no IFP para o Concelho da Ruda, comparando abril deste ano com abril do ano passado, há um aumento superior a 20%. São os dados que eu tenho, portanto, punha à consideração do Sr. Presidente se confirma estes dados e quais as medidas que o município pensa
também aqui neste aspecto particular poder promover para reduzirmos, digamos, todo este problema do desemprego que vai graçar no país inteiro e não deixará também de nos preocupar a nós, Conselho da Ruda dos Vinhos. Depois, uma outra nota, até porque entendo que tinha aqui a fazer e que diz respeito às tertúlias, ao movimento tertuliano que é forte em A Ruda dos Vinhos, que felizmente este ano não podemos tê-lo a evidenciar toda a sua pujança durante as festas de agosto, mas temos que ter presente o seguinte: nós, inclusivamente, circulou em tempos, e foi entregue a muitos de nós, uma t-shirt que tinha uns dizeres de património cultural e material das tertúlias móveis da Ruda dos Vinhos. E todos nós estávamos, quer dizer, imbuídos do espírito. Acho que aqui nem sequer se podiam distinguir cores partidárias. Todos os autarcas das diferentes forças políticas achavam por bem e solidarizaram-se com o Sr. Presidente no sentido de levarmos a bom porto esta candidatura. Eu, depois da última intervenção da Sra. Ministra da Cultura, que se recusou numa cerimónia pública a receber um barrete que é um símbolo importantíssimo para um grupo de enforcados, e a recusar essa mesma recepção, tenho sérias dúvidas que esta candidatura obtenha êxito e possa prosseguir o seu caminho enquanto esta senhora ministra se mantiver no local, porque, tanto quanto julgo saber, é ela que tutela esta área. E daí colocar a questão ao Sr. Presidente se está ou não, tal qual eu estou, preocupado com esta situação, pois efetivamente nada de bom, digamos assim, como nós dizíamos dos nossos irmãos espanhóis, nem bons ventos, nem bons casamentos, desta senhora ministra, penso que nada de bom virá para o nosso movimento tertuliano da Ruda dos Vinhos. E, portanto, queria deixar esta questão também ao Sr. Presidente. E depois, Sr. Presidente, uma outra questão que me é muito querida e que eu acho que nós não podemos descurar. Os fortes são e serão sempre um património histórico e cultural que devemos preservar e que devemos promover. E nas visitas recentes, quer ao Forte da Carvalha, quer ao Forte do Cego, de facto, há um abandono daquelas duas fortificações. Não há o cuidado no que diz respeito à limpeza e, penso eu, que o Sr. Presidente também ficará melindrado com a situação em que os mesmos se encontram e, portanto, faço aqui um apelo para que esses dois monumentos, hoje promovidos a monumentos nacionais ligados aos fortes das linhas de Torres, sejam cuidados, sejam valorizados, porque nesta fase de desconfinamento, como agora se diz, nesta fase da nova normalidade, os fortes são fundamentais para que nós possamos caminhar nas nossas terras, no nosso concelho e promover aquilo que é nosso. Acho que é algo muito importante e, portanto, Sr. Presidente, fica aqui este apelo para que não sejam descurados esses mesmos fortes. É só isso? Bom. Ok. Muito bem. Deixa-me então agradecer à vereadora Cecília, de facto, esse apontamento pertinente que colocou e, no fundo, associar-me também às suas palavras de reconhecimento não só à URDA, mas também
aos voluntários, que sei que são alguns ainda, que contribuem para, no fundo, mais uma vez, aqui o Conselho da Ruda, e nomeadamente a Freguesia da Ranhoça, associarem, de facto, a esta campanha de recolha de sangue que é tão importante para o Serviço Nacional de Saúde e para os nossos utentes. Relativamente à questão do Sr. Vereador Luís Rodrigues, não foi bem uma questão, foi uma consideração sobre a questão das soluções de habitação social para o século XXI serem as mesmas do século XX. Eu diria que não gosto da discussão da reivindicação da paternidade, isso é conhecido, mas neste caso em concreto dizer também o seguinte, não, eu estou substancialmente de acordo com aquilo que disse, mais do que estar de acordo é as posições escritas que já tomámos sobre essa matéria e, portanto, quem leu a Estratégia Local de Habitação que nós aprovámos nos órgãos municipais percebe claramente que essa preocupação está lá bem explícita. Aliás, devemos ter sido dos poucos municípios no país que têm a Estratégia Local de Habitação aprovada e que colocou expressamente como uma prioridade política o facto de nós podermos, enquanto promotores ou legalizadores, neste caso, ou entidade licenciadora de operações urbanísticas, de poder colocar expressamente no pacote de compensações pelas operações urbanísticas, precisamente, habitação para colocarmos dentro daquilo que são operações urbanísticas a construir. Obviamente que naquelas que já foram construídas nós não temos essa prerrogativa, não somos entidade licenciadora, somos fiscalizadora, mas naquelas em que somos entidade licenciadora, como será o caso das novas operações urbanísticas, é meu entendimento e é entendimento dos órgãos municipais neste momento, através da Estratégia Local de Habitação, que devemos, município, exigir dos operadores privados a corresponsabilização em matéria de habitação social. Significa isso que não está fora de hipótese que no futuro venha a existir essa alteração, até porque no final do mandato legislativo anterior foi aprovada a Lei de Bases da Habitação, que prevê também essa possibilidade. Obviamente essa Lei de Bases da Habitação ainda não foi regulamentada e, portanto, nós estamos à espera dessa regulamentação para adaptar o nosso instrumento local, que é o Regulamento Municipal das Edificações Urbanas, para podermos efetivamente fazer esse trabalho. Aquilo que posso dizer é que já mandatei o nosso Gabinete Jurídico e Contencioso, através da doutora Maria do Céu, para, assim que sair essa regulamentação, poder propor uma alteração ao nosso regulamento que vá ao encontro daquele que foi o objetivo que nós consignamos na Estratégia Local de Habitação e que é nossa convicção política de sempre, desde que cá estamos e, portanto, esta lei de bases, digamos assim, será o chapéu legal que nós podemos acomodar esta alteração ao regulamento, que eu diria que provavelmente vamos ser dos primeiros municípios no país, é isso que estou francamente empenhado, para consagrar esse tipo de solução. E, portanto, não estaria mais de acordo, e, portanto, não é questão de ser de acordo, é a questão de que já está escrita a posição do Executivo sobre essa matéria, portanto, não é inovadora esta intervenção do Sr. Vereador Luís Rodrigues, que naturalmente saudamos por acompanhar também aquilo que é a convicção do Executivo maioritário em funções. Relativamente aos números do desemprego, de facto nós acompanhamos com apreensão, inquietação e com preocupação esta questão. O impacto da pandemia é brutal, quer dizer, toda a gente já diz isso, ainda mais recentemente o Sr. Presidente da República no discurso do 10 de junho teve a ocasião de o dizer perentoriamente e apelando a que a sociedade portuguesa não esqueça que, para além da emergência sanitária, nós vamos ter um problema gravíssimo no país e essa crise económica é uma crise que na nossa história democrática, também foi o que eu disse, não temos nem conhecemos paralelo e, portanto, naturalmente, o município da Ruda dos Vinhos será também afetado quanto a essa matéria. Portanto, os números que eu tenho de desemprego, em janeiro deste ano nós tínhamos 243 pessoas inscritas nos centros de emprego, portanto, 243 desempregados inscritos no centro de emprego, e neste momento os dados de maio, que tive acesso, embora informalmente ainda, não são dados oficiais, apontam um número de 326 inscritos, o que significa que há um aumento de cerca de 80 desempregados no concelho, o que naturalmente terá impacto. Uma das respostas imediatas que nós já trabalhamos e já vamos propor hoje resulta precisamente do ponto 5 da Ordem de Trabalhos, que é a primeira alteração ao regulamento do Fundo de Emergência Social, em que prevê precisamente esta questão dos desempregados após 11 de março,
altura em que foi declarada a pandemia pela Organização Mundial de Saúde, poderem beneficiar também do Fundo de Emergência Social que está em vigor. E, portanto, essa é uma resposta no imediato para termos de reequilíbrio financeiro e orçamental das famílias que, entretanto, se venham a ficar nesta situação de desemprego. Obviamente, depois temos todo um conjunto de estratégias a médio e longo prazo, que passa por dinamizar a economia local, porque é a economia que gera o emprego e, portanto, naturalmente, nessa perspectiva nós estamos a trabalhar, tal como outro projeto que está aqui também, hoje, vem para a reunião de Câmara hoje, porque se prende com o ajustamento do contrato de objetivos com o Instituto de Emprego e Formação Profissional no nosso Gabinete de Inserção Profissional e que se prende precisamente com esta questão de alargar o horário de funcionamento do GIP para full-time e poder, de alguma forma, ajudar e apoiar as situações de desemprego recente naquilo que diz respeito à inserção ativa no mercado de trabalho e de formação dos recursos humanos, tendo em conta as novas solicitações que esse mercado de trabalho também tem. E, portanto, só na agenda de hoje da reunião de Câmara podemos encontrar dois pontos em que precisamente já demonstra a vontade e o empenhamento do Executivo em atacar, entre aspas, esse problema do desemprego, que obviamente não é tão dramático aqui como noutros pontos do país, mas não deixa de ser dramático termos em 3, 4 meses um aumento de 83 pessoas que não estavam em desemprego e que passaram a estar no nosso concelho. E, portanto, obviamente que quer com o Fundo de Emergência Social, quer com este alargamento de objetivos que o GIP, Gabinete de Inserção Profissional, passará a ter, naturalmente pretendemos já dar resposta imediata a essas questões. Relativamente às tertúlias, bom, eu por norma não costumo nas reuniões de Câmara comentar questões de política nacional e vou continuar a ser fiel a essa determinação. Enfim, nós podemos ter maior afinidade ou menor em relação à orientação política do Governo em determinada matéria. Aquilo que me é dado a perceber, esta matéria não é uma matéria que tenha entrado na descentralização de competências do Estado Central para as autarquias locais. Essa questão chegou a ser avançada como sendo uma possibilidade e foi isso que nós defendemos, ou seja, nós entendemos que efetivamente esta matéria da cultura tauromáquica, que entendemos como tal, como cultura, como manifestação cultural dos povos, que ela deve também poder ser enquadrada naquilo que diz respeito ao âmbito da descentralização de competências do Estado Central para as autarquias locais, ou seja, colocar também nas mãos das autarquias a possibilidade de nós entendermos esta questão da cultura tauromáquica como sendo uma matéria de competência própria das autarquias locais e é para isso que vamos bater, defender esse modelo de interação entre o Estado Central e as autarquias locais. Porque naturalmente não é a mesma coisa nós falarmos de tauromaquia em municípios que têm tradição tauromáquica e noutros que não têm essa tradição e eu tenho que também, por uma questão de igualdade, compreender os cidadãos que legitimamente não aderem à cultura tauromáquica. Isso é tão respeitável como aqueles que aderem à cultura tauromáquica. O que temos é que defender a divergência, a diferença, premiá-la e nos territórios em que se justificar, como é o caso da Ruda dos Vinhos, em que aí também transversalmente, e não é de hoje nem de ontem, já há deliberações camarárias a reconhecer a tauromaquia como parte integrante do património cultural e, portanto, isso não foi revogado, não foi derrogado e não esperem do Presidente da Câmara atual da Ruda dos Vinhos nenhuma outra orientação política que não seja defender aquilo que já foi deliberado pelos órgãos próprios e, portanto, manteremos, quer nesta instância, quer noutra qualquer, quer seja com o Governo da República, com a Direção-Geral das Políticas, neste caso, da Direção-Geral do Património Cultural, nós vamos defender precisamente esse património imaterial que está consagrado. Até vos vou dizer também, e a Ruth está aí que me acompanhou nessa reunião, mais recentemente em Leiria, numa reunião da Rede de Cultura, onde essa questão foi levantada do património cultural, tive a ocasião, em nome do município, reafirmar que não fazia sentido a Rede de Cultura ter uma postura contrária ao movimento tauromáquico e à tauromaquia como uma entidade cultural, sem que isso comprometesse a presença do município da Ruda nessa rede e, portanto, nós reafirmarmos que só estaríamos na rede desde que pudéssemos autodeterminarmos relativamente àquilo que consideramos como eventos culturais dignos desse registro e, portanto, nessa matéria não esperem nenhuma alteração comportamental do Presidente da Câmara da Arruda na defesa daquilo que são valores que estão legitimamente emanados e deliberados nos órgãos próprios representativos do povo arrudense.
Sobre a candidatura, nós, neste momento, a cultura, o Jorge Lopes, que é o representante que nós determinamos aqui para articular com a Direção-Geral das Políticas do Património Cultural, Direção-Geral do Património Cultural, DGPC, está a trabalhar. Tem havido uma ou duas reuniões de trabalho, o processo não tem evoluído muito de facto. Eu próprio também já pedi para voltar a insistir para que rapidamente pudéssemos ter decisões sobre essa matéria. A verdade é que ainda não temos, não é por falta de empenhamento do Executivo. A Direção-Geral do Património Cultural tem os seus tempos e eu também sei que a Capeia Raiana, que é talvez dos projetos que foram aprovados nesta área ligada à tauromaquia, sem ser diretamente tauromaquia, como é o nosso caso, nós estamos a falar do movimento tertuliano e das largadas de touros, e portanto a Capeia Raiana também teve um processo moroso, não foi fácil, não demorou 1 ano ou 2, foi um processo mais moroso e portanto também não estou à espera que não tenhamos esse mesmo tratamento. Agora, o empenhamento do Executivo Municipal mantém-se muito firme no sentido em que pretendemos rapidamente que este assunto possa ser despachado. No caso concreto dos fortes, bom, eu compreendo a situação. Nós este ano temos uma particularidade que é, nós praticamente tivemos as funções não essenciais da autarquia, onde se inclui, nomeadamente, algumas manutenções de espaços públicos, encerrado durante praticamente desde meados de março até ao dia 18 de maio. É muito natural que nós agora, e o estaleiro tem procurado recuperar o trabalho onde ele faz mais sentido. Nós não podemos esquecer que estamos a aproximar de uma época de incêndios e temos que gerir as nossas faixas de gestão de combustível, temos essa responsabilidade, sobretudo junto aos perímetros urbanos, de o fazer e, portanto, estamos a canalizar nesta primeira fase de retoma da atividade do estaleiro municipal para aquelas zonas onde a perigosidade do incêndio faz mais danos e, objetivamente, os fortes não são aqui essa parte prioritária em termos daquilo que é a proteção e segurança das pessoas e bens. E, portanto, compreendendo naturalmente a questão, não tem sido fácil ao estaleiro encontrar recursos neste momento para disponibilizar para fazer essa tarefa que eu reconheço que tem que ser feita e, naturalmente, iremos fazer assim que tivermos condições para o fazer. Dizer também, naturalmente, que estas intervenções nos fortes, nós fazemos-las sempre acompanhadas do nosso arqueólogo municipal. É uma intervenção que tem que ser monitorizada por quem de direito, e neste caso pelo nosso arqueólogo. Ele neste momento está ocupado com um trabalho de escavação que está a ser feito neste momento no antigo quartel da GNR, portanto no antigo edifício dos Passos do Conselho junto à Igreja Matriz, em que estamos a fazer uma sondagem no âmbito de um PATA, que é um projeto que já foi aprovado pela Direção-Geral do Património Cultural. E nessa medida ele também está ocupado e também não tem sido fácil a ele acompanhar estes trabalhos nos fortes. E portanto, mas a indicação que tenho é que inclusivamente a Ruth já transmitiu ao estaleiro e ao Jorge a necessidade de fazer esse acompanhamento. Agora não foi feito, não foi por falta de sinalização do problema, foi apenas por falta de capacidade de resposta neste momento do estaleiro, e que é compreensível e que naturalmente vamos tentar que rapidamente possa neste caso, ser resolvido. Eu penso que de um modo geral respondi às questões que foram colocadas, mas naturalmente permanecerei ao dispor para alguma questão que ainda tenha ficado por eventualmente esclarecer. Não sei se há mais alguma questão. Não? Então podemos avançar com a nossa ordem de trabalhos. Portanto, a ata, o ponto 1, que é a ata da reunião de Câmara de 1 de junho, eu creio que ela foi distribuída. Não sei se levanta alguma questão dos seus vereadores ou já tiveram a oportunidade de fazer chegar essas sugestões, certo? E, portanto, podemos considerar esta ata da reunião de 1 de junho aprovada por unanimidade, certo? Muito bem. O ponto 2 da ordem de trabalhos tinha que ver precisamente com essa questão que falei também há pouco, acabei por falar, em passant, tem que ver com o aditamento ao contrato de objetivos do Gabinete de Inserção Profissional, precisamente porque reconhecemos que nesta fase é muito importante que o Gabinete de Inserção Profissional possa alargar o seu espectro de atuação em mais horas e para dar apoio às pessoas que precisem, infelizmente, por estar numa situação de desemprego. Podem verificar nos termos da informação técnica que está aí em anexo, no fundo, a atualização dos valores de referência para
que este contrato de emprego, neste caso do Gabinete de Inserção Profissional, possa acompanhar esses objetivos. Passa assim a técnica que lá está a trabalhar a regime de full-time e com isso dar uma resposta mais próxima, mais imediata e mais eficaz às pessoas que entretanto têm aumentado a procura. Aliás, este era um dos objetivos que estava previsto, se bem se recordam, no documento das 43 medidas que trouxemos à reunião de Câmara de 6 de Abril, de mitigação e de combate à pandemia Covid-19 e, portanto, é mais uma medida que está a ser cumprida com esta deliberação de hoje de ajustamento a este contrato, conforme referi. Não sei se há alguma questão sobre este ponto da ordem de trabalhos. Não havendo, podemos então também considerar aprovado por unanimidade. Os pontos seguintes são para ratificação. Se bem se recordam, eu tinha dito na reunião anterior que tínhamos despachado 7 processos e já estavam mais 2 em fila de espera. Portanto, depois despachei esses processos, entretanto, para fazermos chegar rapidamente o apoio às famílias e agora vem aqui para ratificação da reunião de Câmara nos termos da lei e, naturalmente, por razões também de proteção de dados, não vou identificar as situações, mas elas foram partilhadas atempadamente pelos seus vereadores e, portanto, se houver alguma questão poderei responder. Não sei se há alguma questão sobre estes pontos terceiro e quarto da ordem de trabalhos. Se não houver, consideramos então também aprovado por unanimidade a ratificação destes 2 pontos da ordem de trabalho. O ponto seguinte, portanto, é o ponto 5º, diz respeito à primeira alteração ao regulamento do Fundo de Emergência Social. Bom, nós temos um mês praticamente de vigência deste regulamento do Fundo de Emergência Social. A verdade é que este um mês dá-nos para nós tirarmos já algumas ilações. As ilações é que nos permitem chegar à conclusão que nós podemos ser mais ambiciosos numa perspectiva em que podemos tentar alargar mais o espectro e o horizonte para apoiar mais gente através deste instrumento, até porque já estamos a meio do ano e, portanto, o fundo que está constituído parecer-nos já suficiente para acomodar as situações que, entretanto, têm vindo e, se houver necessidade de fazer algum ajustamento orçamental ao longo do ano, também cá estaremos para poder tomar essas deliberações em conjunto, mas, de alguma forma, eu diria que este mês permitiu que nós pudéssemos olhar para este regulamento com outros olhos e poder ir um bocadinho mais além. Portanto, resumiria fundamentalmente em 2 grandes alterações ao regulamento original. Primeiro, passa pela possibilidade que não existia, que passa a existir, da renovação do pedido por parte dos beneficiários, isto é, aqueles beneficiários que já beneficiaram, passa a redundância, de apoios daqui a 1, 2 ou 3 meses, se a situação se mantiver complexa porque a empresa não retomou do layoff ou porque, entretanto, houve extinção de postos de trabalho ou que houve situação de desemprego, etc., poder haver uma renovação desse apoio, passa a estar previsto essa possibilidade de renovação desse apoio, portanto, passaremos a apoiar mais as famílias que comprovadamente já têm essa dificuldade e que passarão a continuar a ter esse benefício de apoio. E depois contemplar aquilo que já tinha dito há pouco em resposta ao Sr. Vereador Luís Rodrigues, de contemplar também situações de desemprego verificadas depois do dia 11 de março, que é a altura em que a OMS decretou oficialmente a pandemia da Covid-19 e, portanto, passa a estar consagrado expressamente esta possibilidade dos desempregados poderem socorrer-se deste Fundo de Emergência Social. Fundamentalmente, foram estas as 2 grandes alterações de fundo desta primeira alteração, digamos assim, ao regulamento do Fundo de Emergência Social da Covid-19. Não sei, Carla, se queres acrescentar algum ponto a esta minha intervenção inicial neste ponto ou se concordas com o que foi dito. Não, Presidente, acho que disse o que as alterações principais por esta alteração já neste momento. Ok, muito bem. Sr. Vereadores, alguma questão sobre as alterações ou sobre... Não, eu só queria referir o seguinte, quer dizer, eu acho que as alterações são bem-vindas. Eu penso que o grande problema está, digamos assim, temos que agilizar este procedimento e toda a documentação que é solicitada, bem sei que tem que haver mínimo, porque sou pena de haver aqui, digamos, aquilo que os advogados costumam dizer, de fraude à lei. Mas não, evitando essas situações, acho que isto tem que ser agilizado de forma a permitir chegar efetivamente a quem precisa
destes apoios. Quanto ao mais, é aquilo que o Sr. Presidente já disse, e que quando eu referi há pouco a minha preocupação com o desemprego, digamos, mais do que estes apoios às famílias carenciadas ou que estão, digamos, desempregadas, é criarmos medidas ativas, criação de emprego, para que, no fundo, em vez de darmos o peixe, darmos a cana para que eles possam pescar. Esta que é a ideia fundamental, porque, em rigor, eu não sou defensor da subsídio à dependência. Eu sou defensor de que se criem condições para que, efetivamente, as pessoas possam ter uma inicial que lhes permita trabalhar e, de alguma forma, fazer face às suas necessidades. E, portanto, as medidas são boas. Não sei até que ponto se a agilização destas mesmas medidas e toda esta documentação que é necessária se permite depois chegar em tempo útil, e isso eu não sei, neste momento não tenho esses dados, permite chegar em tempo útil àquelas famílias que efetivamente necessitam, sendo certo que também não podemos facilitar, temos que ser muito rigorosos no aspecto da fiscalização, porque há sempre alguém que espreita mais um subsídio sem, às vezes, ter necessidade de os receber. Mas isso são contas de outro usar, como dizer, estamos no mês, já passou o mês de Maria, o mês de Maio, estamos em junho, mas deixar esta nota. Só dizer já agora o seguinte, eu acho que ninguém aqui é a favor da subsídio à dependência na pior acessão do termo. Eu sou defensor do pleno emprego, isso é que nós temos que nos pautar nesse sentido, e aquilo que posso dizer é que, antes da pandemia, os números do desemprego no Conselho da Ruda dos Vinhos, em relação à população ativa, eram 2,8%, o que significa que nós tínhamos uma situação técnica, dentro daquilo que são os padrões da OCDE, de pleno emprego. Obviamente, basta haver um desempregado para nós termos um problema que temos que resolver. Mas, do ponto de vista estatístico, dentro daquilo que são os padrões reconhecidos pela OCDE relativamente à fixação do critério do pleno emprego, o município da Ruda dos Vinhos estava num critério de pleno emprego. Obviamente que o mérito não é da Câmara Municipal, a Câmara Municipal é aqui apenas um parceiro, o mérito é do setor económico local e daquilo que é a dinâmica que se conseguiu gerar, entretanto, nas empresas e na economia no seu conjunto, do país também. E, portanto, eu diria que o nosso objetivo será, o mais cedo possível, nós conseguirmos retomar uma trajetória de crescimento do emprego. Ela vai demorar, as perspectivas que nós temos com este orçamento suplementar e que foram identificadas pelo Governo é de uma desaceleração económica, ou seja, de um decréscimo da economia, neste caso que tem um impacto de quase 6,5% do PIB, e, portanto, isto vai demorar tempo, e há uma projeção que já nos aponta que em 2021 poderá haver um crescimento económico na ordem dos 4%. Tudo isto são cenários económicos, quem sou eu para questionar essas projeções? O Ministro Mário Centeno, que inclusivamente está de saída, e a quem também gostaria de reconhecer publicamente também o trabalho fantástico que teve ao longo destes 4 anos e meio no Governo, não tem falhado as projeções, e mais uma vez neste orçamento suplementar nada me indica que venha a falhar essa projeção que, no fundo, enunciou. Agora, isto vai ser exigente, vai ser duro, e vai haver aqui um período em que vamos andar um bocadinho para trás. Isso é absolutamente rigoroso, e quem disser o contrário poderá estar a iludir as pessoas. E, portanto, obviamente que o município vai continuar a tentar desenvolver estratégias de captação de investimento e promoção de emprego, e inclusivamente hoje também, na reunião de Câmara, trazemos aqui um dos pontos mais abaixo que tem que ver também com uma situação dessas, ou seja, em que há aqui um investimento de uma empresa tecnológica numa área interessante de engenharia aeroespacial e da biomedicina, que poderá ser interessante. Agora, nestas coisas, nós temos é que continuar este caminho, e este caminho também de injetar recursos financeiros em famílias em que esse nível de rendimentos desapareceu ou foi muito afetado, é também uma medida para salvaguardar postos de trabalho indiretamente, ou seja, porque essas pessoas
têm que continuar a consumir e a consumir local, porque essas pessoas não vão fazer férias lá fora, em princípio, nem têm capacidade de o fazer e, portanto, têm que continuar a consumir recursos internos e, portanto, acaba por ser também uma mola impulsionadora nós conseguirmos continuar a salvaguardar um padrão de rendimento mínimo que permita um denominador comum a nível de um digno de existência, um padrão mínimo de existência, e é a tal lei dos rendimentos crescentes ou decrescentes, ou seja, um euro que é aplicado numa família que tenha poucos recursos é um euro que vai ser injetado no consumo e na economia, ao passo que um euro injetado numa família que tivesse maiores recursos eventualmente seria canalizado para poupança ou para consumos de bem não de primeira necessidade. E, portanto, também do ponto de vista económico, só para não... Esta questão parece estar a ser um bocado intelectual ou digamos assim, filosófica ou ideológica. Não quero que vá por aí, mas de alguma forma nós temos que perceber que nós salvaguardarmos um mínimo de subsistência às famílias, isso é benéfico para a economia local, sobretudo para a economia local, porque aqui as pessoas consomem esses recursos em 100% porque não conseguem ter margem de poupança. E, portanto, também isso significa que nós poderemos estar aqui a impulsionar também a economia local. Bom, vamos então continuar dentro das condições possíveis, vamos tentar levar a reunião até ao final e agradecendo a vossa compreensão para esta situação improvisada. Bom, nós estávamos a discutir então o ponto 5 da alteração ao regulamento do Fundo de Emergência e esqueci-me só de dar uma chega, não sei até onde é que me ouviram, mas de alguma forma dizer claramente que obviamente o que se pretende é que a economia volte a retomar a sua atividade e que consigamos de alguma forma rapidamente pôr a economia outra vez a crescer e para isso temos que continuar com a nossa estratégia de captação de investimento e de emprego que estava a funcionar, como disse, os resultados do pleno emprego no primeiro trimestre antes da Covid assim o apontavam e portanto temos que continuar esse caminho a trabalhar com as empresas, obviamente, e também no ponto de ordem de trabalhos mais adiante, isso também resulta de que a captação de investimento e a procura de ativa de emprego é uma das prioridades deste Executivo e continuaremos a trabalhar nesse sentido. Eu estava a dizer também que não quero tornar esta discussão demasiadamente filosófica ou intelectual / ideológica, mas de facto introduzir sistemas que permitam a dignidade da pessoa humana e dignidade de rendimentos a camadas que têm rendimentos muito diminutos significa que estamos a injetar dinheiro que vai ter retorno na economia porque essas pessoas vão consumir todo esse incremento que têm. Não vão fazer poupança nem vão canalizar para fazer férias no estrangeiro ou o que seja, têm níveis de rendimento tão baixos que vão ser alocados precisamente ao setor local, em princípio à economia local. Relativamente à outra questão que foi colocada também da preocupação da excessiva burocracia ou não, aquilo que sinto é que tem havido, desde o Executivo, obviamente, mas sobretudo também dos técnicos municipais, o empenhamento em reconhecer que esta situação é de urgência e que exigirá que todos nós contribuamos com a urgência necessária para, no fundo, flexibilizar, agilizar e tornar célere este tipo de processos. E, portanto, aquilo que posso dar nota é que nós tivemos o regulamento que foi aprovado no dia 8 de maio na Assembleia Municipal, ele foi publicado em Diário da República na semana seguinte, começámos a receber requerimentos em meados de maio, e fizemos pagamentos no início de junho. Portanto, estamos a falar de 15 dias na tramitação processual, desde o recebimento do requerimento até, no fundo, aquilo que é mais importante, que é disponibilizar o dinheiro às pessoas que mais necessitam. E, portanto, eu diria que 15 dias até é um prazo razoável, tendo em conta o apuramento e a análise que é preciso fazer dos documentos e aquilo que é a agilização do processo contabilístico na Câmara, dos serviços técnicos da Câmara, e, portanto, eu diria que se continuarmos a manter-nos e a esforçarmos todos, é esse o nosso compromisso, um prazo de resposta de 15 dias entre o requerimento e a deliberação, eu acho que podemos todos ficar satisfeitos com este nível de resposta. E, portanto, neste momento, o dado que tenho para poder partilhar é aquilo que aconteceu nos processos que já foram despachados na reunião de há 15 dias e, recentemente, estes que vieram agora para ratificar, que posso testemunhar a celeridade que foram 15 dias que foram despachados. Não é ótimo, mas apesar de tudo é um prazo bastante razoável, aceitável e que é bastante satisfatório. Eu penso que, de um modo geral, respondi às questões que foram colocadas. Não sei se em concreto sobre as alterações ao regulamento agora preconizadas há uma questão,
mais que ficou pendente de resposta? Penso que não. E podemos avançar então para a deliberação deste ponto 5º da ordem de trabalhos, que eu presumo que será por unanimidade, é isso? Ok. Então, aprovado o ponto 5º da ordem de trabalhos também por unanimidade. Ora bem, o ponto seguinte é o ponto 6º da ordem de trabalhos, diz respeito a uma alteração ao regulamento dos serviços de apoio à família para alunos que frequentam as escolas da rede pública do Concelho da Ruda dos Vinhos. Nós consultámos também o Conselho Municipal de Educação e as associações de pais nas alterações que agora pretendemos levar a cabo com esta proposta. Eu gostaria de sintetizar basicamente as alterações da seguinte forma. O objetivo desta alteração ao regulamento prende-se com a flexibilização, sobretudo na marcação e na reserva ou cancelamento de reserva das refeições e, portanto, prevemos que haja capacidade de o fazer em casos devidamente justificados no próprio dia até às 9h30 da manhã. Prever também um ressarcimento de valores que não estava previsto no regulamento anterior, no caso das greves, por exemplo, em que tem existido com alguma frequência as greves e que não estava prevista a restituição dos valores que fossem cobrados, mesmo que as refeições não fossem prestadas, ou seja, as refeições não são imputáveis, o facto das refeições não serem prestadas por motivo de greve não podem naturalmente ser imputadas ao encarregado de educação ou ao aluno e, portanto, entendemos nós que é justo reconhecer no regulamento que elas possam ser creditadas para ser utilizadas, essa refeição que não foi prestada por motivo de greve, por exemplo, no momento seguinte, ou devolver, se for solicitada essa devolução, ao encarregado de educação. Depois, temos aqui uma situação que temos vindo a falar também com as associações de pais e que se prende com o seguinte: nós estávamos a ter, infelizmente, alguma descontração excessiva nos alguns encarregados de educação naquilo que diz respeito à marcação das refeições escolares. Isto era altamente penalizador para os cumpridores, ou seja, porquê? Porque a nossa política desde sempre é não deixar nenhum aluno sem refeição, mesmo que não exista a marcação da refeição. Porque, naturalmente, o aluno não tem culpa da eventual falha que surja no processo de marcação, independentemente da justificação que ela tenha. Mais atendível ou menos atendível. Em todo o caso, o que é que isto representa? O facto de não existir previamente a marcação da refeição tem um problema grave naquilo que é a gestão dos estoques da própria cozinha e, neste caso, do refeitório escolar, em que a captação é prevista, por exemplo, para 50 refeições, estou meramente a dar um exemplo, e se verifica que, portanto, tem 50 refeições marcadas e contam produzir a alimentação necessária para as 50 doses, para as 50 refeições, e depois vai-se verificar que são 60 alunos a comer. E, portanto, o que é que isso significa? Significa que na distribuição da comida pelos pratos vai ser distribuída para 60 quando tinha sido preparado para 50, o que significa que vai caber menos comida em cada um dos alunos. E, portanto, nós entendemos que temos que atuar preventivamente, de modo a que, penalizando estes comportamentos, que muitas vezes são descuidos, mas outras vezes são comportamentos recorrentes, porque não tem havido consequência nenhuma, a verdade é essa, e, portanto, os pais penso que compreenderam o objetivo, e o objetivo é não penalizar aqueles que cumprem, e é, por outro lado, apelar a que as pessoas tenham que cumprir, e se não cumprirem, por motivos que não são atendíveis, têm que ser penalizados com isso, com, no fundo, o dobro, eventualmente, do custo da refeição, para que não voltem a reincidir nesse comportamento negligente que não pode ser admissível num contexto deste em que temos que gerir refeições e que não podemos prejudicar aqueles que cumprem e que não podem ser, obviamente, insisto, prejudicados nisso. Fundamentalmente, eu diria que o grosso desta alteração a este regulamento prende-se com estes dois fatores. Portanto, agilização nas refeições e também justiça naquilo que é não cobrar as refeições em casos que não haja culpa nenhuma do aluno ou do pai ou encarregado de educação, por exemplo, no caso de greve, que tem sido algumas vezes bastante frequente, e, por outro lado, não prejudicar aqueles que têm cumprido e que não têm que sofrer, entre aspas, naturalmente, por negligência imputável a outros e, portanto, não têm que ver as suas captações reduzidas por força dessa não marcação de refeições por parte de outros colegas ou pais de outros colegas que não o façam. E, portanto, basicamente,
São estas as alterações fundamentais que aqui são previstas e que se propõem. Não sei se há alguma questão dos seus vereadores quanto a esta matéria, deste ponto 6 da Ordem de Trabalhos de hoje, deste regulamento? Não, eu só quero muito rapidamente Sim, as força. alterações, porque, evidentemente, acho que o ditado bem popular não deve pagar o justo pelo pecador. A questão de que os pais, não sei, deliberadamente ou não, que não faziam as marcações, mas também percebo que quem está não queira deixar esses meninos sem a marcação, sem a comida. Mas era facto, e eu senti de alguns pais transmitirem isso, que depois os outros meninos eram praticados, se era para 50 não era para 60. Agora, se perceba que não se quer deixar nenhuma criança sem o mínimo de alimentação. Mas penso que temos que ser aqui rigorosos e nesse aspecto penalizar, não sei, eu não percebi, essa penalização é para o dobro? É, no caso de reincidência é para o dobro. Pronto. E isso. Finalmente, passa só na reincidência essa penalização, é isto? Exatamente, ela tem uma penalização de 30% no primeiro caso, que é o que prevê a legislação naquilo que diz respeito aos serviços de apoio à família, e depois se houver reincidência na conduta, ou seja, porque nós temos casos pontuais, ou seja, nós não podemos, sobretudo aquilo que sentimos, e às vezes eu dou orientações aos serviços, e penso que a Ruth já dava no passado, de quando é aquelas mudanças de período letivo, etc., nós marcarmos automaticamente as refeições. Nós aí temos esses casos, digamos assim, esses picos, nós conseguimos efetivamente controlar. Ou seja, quando há uma transição de período letivo, melhor dizendo, nós fazemos por defeito uma comunicação a dizer que vamos marcar as refeições, se tiverem alguma coisa contra, digam, mas vamos marcar as refeições automaticamente. E portanto, nós fazemos isso. Porque sentimos que às vezes, ou por esquecimento, ou porque a família veio de férias e não teve tempo para tratar, etc., isso pode acontecer. Portanto, isso é uma coisa. Há casos agora diferentes, ou seja, o dinheiro está no cartão e por negligência não consigo encontrar outra justificação, e os serviços também não, sistematicamente as pessoas, como veem que não há consequência nenhuma porque a refeição é prestada, pura e simplesmente não marcam a refeição ao aluno. E o que nós temos é tentar separar o trigo do joio. Uma coisa é um esquecimento pontual, circunscrito e que nós conseguimos perceber e resolver, outra coisa é aqueles casos sistemáticos das pessoas que têm dinheiro em cartão e não querem ter essa maçada de ter que marcar as refeições porque sabem que nada mal vai acontecer ao seu educando. E, portanto, têm que ter alguma penalização a partir do momento em que eles sentirem no bolso que essa atitude negligente tem consequências. Eu estou convencido que vão ter uma atitude mais proativa naquilo que é um dever que têm, que é marcar a refeição para o seu educando. E, portanto, nesses casos aí sim, vamos ser intransigentes no aspecto em que vai para o dobro, no caso de negligência, tem lá o dinheiro e vai para o dobro e vamos tributar o dobro, não há dúvida nenhuma. Eu sei que não vai ser simpático em alguns casos receber essa notificação, mas é aquilo que se diz, epá, nós não podemos correr o risco de criar aqui um sistema que seja penalizador, digamos assim, daqueles que não cumprem, quer dizer, e por outro lado, que prejudique aqueles que cumprem. E, portanto, não me esperem de mim ou de algum responsável deste executivo que venha despachar uma informação que diga que vai deixar de haver refeição para o sujeito, para o aluno A, B ou C, não vou fazer isso, mas também não posso olhar para este fenómeno despreocupadamente e sem querer titular aqueles que são os interesses que me parecem dignos de tutela, que é as pessoas que realmente cumprem, sempre cumpriram e que não podem ver os seus filhos a reduzir as suas captações porque outros pais foram negligentes nessa abordagem, que é um dever que têm que cumprir. E, portanto, vamos tentar que esta malha seja apertada e que consigamos, de alguma forma, que, de alguma maneira, os pais consigam no fundo, ser mais zelosos desse dever que têm. Eu estava aqui à procura do artigo exato, acho que o 8º artigo. Caso o aluno não tenha refeição reservada e que seja fornecido almoço no refeitório escolar, isto diz o número 12 do artigo 8º, será cobrado posteriormente no cartão do aluno o valor da refeição acrescido de 50%. E não é 30%, é 50% no primeiro caso. E depois no artigo seguinte, no número 13, que é o número seguinte, diz:
no caso de a conduta identificada no número anterior ser recorrente, entendendo-se como tal 3 dias seguidos ou 5 interpelados num mês de consumo de refeição, sem a respectiva reserva, será cobrado posteriormente no cartão do aluno o dobro do valor das refeições consumidas. Isto está no artigo 8º, números 12 e 13. Ok? Portanto, temos um caso em que, se for um caso isolado ou não recorrente, é 50% a mais do valor da refeição que vai ser cobrado. Se for num caso recorrente, e entendendo-se como tal, 3 dias seguidos ou 5 dias interpelados no mesmo mês, a cobrança aqui passa a 100%, ou seja, dobra-se o valor a cobrar pela penalização. Ok? Eu percebo perfeitamente que é de chamar à responsabilidade dos pais. E daí, digamos que esta penalização, porque as crianças, no fundo, são as culpadas deste procedimento. O que eu pergunto é, nossa série era haver, digamos, uma reserva prévia e ser utilizados 4 ou 5 dias, ou 2 ou 3, ser devolvido ou ter um crédito para o mês seguinte. Talvez fosse um sistema, deixe isto à consideração, que é o mesmo efeito que era imputar, digamos assim, a falta de refeições para fazer face às necessidades, não tinha o caráter tão punitivo que este parece ter. Mas deixo... é uma nota. Sim, esse ponto levanta aqui outras situações que é, nós damos orientações aos serviços, como disse, nas pausas letivas, sobretudo no retomar das atividades letivas após um período de pausa, portanto após um período de férias, nós por norma, se vemos que há um número muito grande de refeições não marcadas, nós por norma fazemos a marcação automática. Qual é que foi o nosso raciocínio com esta alteração? Com esta alteração, uma vez que nós estamos a flexibilizar muito aquilo que é as marcações ou os cancelamentos das marcações das refeições que podem ter lugar no próprio dia até às 9h30 da manhã, nós entendemos que não devemos desresponsabilizar os pais dessa marcação ou desmarcação. Uma coisa era, o sistema é muito burocrático, é muito moroso e não é possível aos pais agilizarem a marcação ou o cancelamento da marcação da refeição. Ora, o que nós fizemos com a plataforma SIST-Gera, que também é um exercício complexo, mas que está feito, é que neste momento não há, em nosso entender, com a aprovação deste regulamento, nenhuma justificação que o pai possa apresentar para não ter marcado atempadamente a refeição escolar. E, portanto, não tendo justificação plausível para esse efeito, entendemos nós que devemos penalizar no caso de haver falhas nessa marcação. E, portanto, eu acho que o sistema, a partir de agora, está equilibrado nessa perspectiva. É óbvio que vou passar aqui a tratar por excepcionalidade aquilo que é, como disse há pouco, naqueles períodos em que nós prevemos, às vezes, que os pais ou vêm de férias, ou não sei o quê, que há um número muito grande de marcações em falta, nós, por déficit, por defeito, marcamos a refeição para 1 ou 2 dias no início para dar tempo aos pais para se organizarem na retoma normal da sua vida. Mas isso é pontual e circunscrito às retomas dos períodos letivos. Tudo aquilo que diz respeito à normalidade do decurso do ano letivo, com este regulamento não haverá desculpa, entre aspas, para haver problemas na marcação ou no cancelamento da marcação das refeições escolares e, portanto, temos que imputar essa responsabilidade a quem tem essa responsabilidade. Ok? Está, Luís? Muito bem. Então, não sei se neste caso do ponto 6 deste regulamento dos SAF, se há mais alguma questão, não havendo, colocaria a votação. A votação é por unanimidade, Luís, certo? Sim. Ok. Então, este ponto 6 da ordem de trabalhos também é aprovado por unanimidade. Ok, muito bem. O ponto seguinte diz respeito a uma alteração ao regulamento dos transportes escolares da Ruda dos Vinhos. Este regulamento já tinha alguns anos e é natural que tenhamos que também adequá-lo àquilo que são as novas orientações em termos de legislação na sequência da descentralização de competências do Estado Central para as autarquias locais na área da educação. Nós fizemos também a consulta ao Conselho Municipal de Educação e às associações de pais. Fundamentalmente,
as alterações principais prendem-se aqui com a alteração do raio que existia de apoio em termos de transporte escolar para os alunos que distassem a sua habitação em relação ao centro escolar frequentado em 4 km. Esse raio passa de 4 km para 3 km, ou seja, significa que vamos abranger aqui um leque mais alargado de alunos, e prevemos também no regulamento que mesmo os alunos que estejam a menos de 3 km e que não teriam direito ab início, possam ter direito a apoios a nível dos transportes escolares, no caso de haver uma informação técnica, a requerimento naturalmente dos interessados, que fundamente que, por interesse do aluno, condições socioeconómicas incluindo, nomeadamente também questões de locomoção ou dificuldade de locomoção, questões de perigosidade do próprio percurso entre a casa e o centro escolar frequentado e a escassez da oferta pública de transportes, nós podemos abranger nos circuitos especiais esses alunos e podemos também apoiar com o financiamento do custo do transporte nos termos do regulamento. Depois, está previsto também que, no caso do o PART, que é o Programa de Apoio à Redução Tarifária, como sabem, ser mais vantajoso para as famílias e para o município, mas nomeadamente para as famílias, poder prever aqui que o apoio do transporte escolar ao operador migre para o PART em vez de estar concentrado naquilo que é a subsidiação natural ao abrigo deste regulamento e da legislação em vigor para o operador. E, portanto, é provável que haja situações em que é mais vantajoso para os alunos que estão mais distantes poderem comprar os espaços no âmbito do Programa de Apoio à Redução Tarifária do que terem 50% de redução, neste caso os que têm só 50% de redução no PART, sobretudo aqueles que frequentam os ciclos de ensino mais elevados. Portanto, basicamente, são estes os pontos fundamentais que queríamos salvaguardar, e no âmbito dos circuitos especiais também há aqui uma salvaguarda que é, muitas vezes o que temos verificado é que as pessoas pedem o direito ao transporte escolar porque a habitação deles assim o permite, ou seja, porque está mais distante do que os tais 4 km na altura e agora passa a 3, mas depois deixam de usufruir desse serviço ao longo do ano letivo, ou seja, ou por desuso, ou porque os pais, entretanto, vão à escola, etc. E por uma razão também de contenção de custos do município e equilíbrio naquilo que é razoabilidade, ou seja, não faz sentido nós estarmos a deslocar o motorista com o autocarro a sítios em que já não faz sentido deslocar porque já não é utilizado esse serviço, faz sentido que o município possa cancelar ao abrigo deste regulamento, mediante notificação prévia, esse direito, mediante faltas que existam, seguidas ou interpeladas, que estão aqui previstos também no regulamento, neste caso no artigo 9 dos circuitos especiais. Ou seja, se o aluno não utilizar o serviço durante 7 dias seguidos, ida e volta, sem apresentação de justificação médica ou outra idónea no setor da educação, ou não utilização do serviço em 10 dias interpelados por período letivo de ida e volta, sem apresentação de justificação médica ou idónea no setor da educação, está previsto que o município possa cancelar esse serviço de transporte, sem prejuízo naturalmente de, se o pai, entretanto, alterar as circunstâncias da sua vida e requerer novamente o serviço, ele poderá novamente ser deferido, o que deixa de ter que existir a obrigação que atualmente estava omisso e que tinha que existir, que era do serviço ir lá à mesma, mesmo que não seja utilizado. E, portanto, esta é uma cláusula de salvaguarda que nos permite, se justificar, que o transporte não tenha que ir se não está a ser utilizado. É uma questão de lógica de razoabilidade de custos e também de razoabilidade daquilo que é o exercício de um direito, mas que só deve ser reivindicado quando é exercido, e neste caso, se não for exercido, não há motivo para que o município continue a prestar este serviço que não carece de ser prestado, objetivamente. Mas isto, como disse, é o artigo 9 dos circuitos especiais que prevê e está lá devidamente salvaguardada a posição das partes sobre esta matéria. Muito bem, não sei se há alguma questão sobre este regulamento do ponto 7º da Ordem de Trabalhos, Regulamento dos Transportes Escolares da Ruda dos Vinhos. Só uma coisa, Sim. eu não tenho
eu percebi da integração poupar, Sim. poupar todo o texto, é aplicar o passo, digamos, dentro do conceito. Pode, sei lá, cambiar de créditos, pode ser mais económico, usufruir de passo mensal, tudo através do acesso. Aí Estava com um bocado de feedback. Vamos ver se assim consegue. É isso. Estou a dizer, o problema que se pode levantar entre a opção passo construir. Pronto, muito bem. Eu estava a dizer que esta questão está dita para os alunos que vão de Arranhão para Santiago, digamos, para a Aguda. Se calhar é mais vantajoso recorrer ao passo municipal, digamos assim. O problema está na questão dos horários. Saber se há ou não horários que possam fazer face às necessidades desses mesmos alunos. Isso é que eu percebo do ponto de vista económico, não consigo saber se, em termos logísticos, por assim dizer, se há capacidade dos horários para as necessidades dos alunos. Não, aqui a questão é a seguinte. Efetivamente, não sei se ouviram a questão do vereador, não? Conseguiram ouvir? Ok. Bom, aqui a questão é a seguinte. O PARTE é um título de transporte, como qualquer outro título de transporte que permite validamente a pessoa circular usufruindo desse título. Ou seja, o PARTE é uma espécie de um passe. A especificidade que tem esse PARTE é que ele é subsidiado em parte por recursos públicos, alguns do Orçamento de Estado e também recursos municipais e intermunicipais, ok? Pronto, isto significa o quê? Significa que no que diz respeito à oferta, o titular do PARTE pode apanhar exatamente os mesmos transportes que o titular de um passe escolar. O que é que eu acho que pode acontecer? Por exemplo, casos concretos. Um município da Tesoureira, por exemplo, que frequenta o Externato João Alberto Faria, não tenho dúvidas à data de hoje, com os tarifários que existem, que ele tem vantagem, ele e a família e os recursos públicos municipais também, tem vantagem em adquirir um passe no âmbito do PARTE, ao invés de pagar 50% do transporte escolar. Porque o PARTE custa 30 euros, uma vez que estamos a falar dentro do mesmo concelho, custa 30 euros, e o transporte escolar, o passe do transporte escolar, ficará mais oneroso, mesmo que ele pague só 50%. E, portanto, eu diria que há casos em que o PARTE poderá ser uma opção a considerar, e daí nós temos colocado também este capítulo no regulamento, que permitirá que os alunos possam beneficiar disso e, portanto, ao fim e ao cabo, acabam por ter acesso a um transporte mais vantajoso. Porque, ao fim e ao cabo, o PARTE já está a ser subsidiado por recursos públicos e, portanto, para o erário público a diferença até é melhor, porque se o passe tem um custo menor, a comparticipação será menor e para a família também é. Ou seja, agora, há casos em que não justifica, por exemplo, uma pessoa que resida na freguesia, por exemplo, no Lapão, para vir para o Externato João Alberto Faria, aí, nos tarifários que nós temos atualmente, já não se justificará a pessoa migrar para o PARTE porque não tem incentivo económico para isso, ou seja, não fica mais barato esses 30 euros em relação àquilo que já existe à data de hoje. No caso dos alunos que vivem mais longe, não tenho dúvidas que poderá ser uma mais-valia a migração para o PARTE e, portanto, isso está previsto no regulamento para nós podermos fazer essa situação no futuro. Sim, não sei se foi claro. Também acho que não há dúvida quanto a essas contas. A questão que eu estava a colocar era se há o transporte, sabemos que obedece aos horários escolares, ponto. Fazer cumprir a questão dos horários escolares. A questão que é depois, em termos logísticos, quem migra a população de transporte que necessita, a não ser que possa umas vezes utilizar o transporte, bem, mas não sei, pode utilizar simultaneamente o transporte escolar e o transporte... Não, mas geralmente,
A única diferença aqui é a seguinte: esse titular, em vez de apresentar ao motorista um passe de transporte escolar, vai apresentar um passe que é do parte e entrar mesmo na mesma caminhoneta, exatamente com o mesmo trajeto e com a mesma frequência. O transporte é o mesmo, o título de transporte é que muda. Ok? Muito bem, estamos esclarecidos quanto a este ponto da ordem de trabalhos, o ponto 7º, que é a alteração ao regulamento dos transportes escolares da Ruda dos Vinhos, certo? Poderemos então colocá-lo à votação. Não sei se há alguma questão. Luís, está tudo ok? Aprovado também este ponto, não é? Sim, sim. Então vamos lá. Aprovado este ponto, 7º também. O ponto seguinte diz respeito a uma proposta que está enquadrada dentro da legislação, entretanto, que saiu no âmbito do estado de calamidade e do apoio no âmbito da Covid-19 e que passa a prever que após o término do ano letivo, no fundo, as escolas possam receber serviços de apoio à família e componente de apoio à família e atividades de apoio à família nos próprios centros escolares. Significa isto que este ano nós vamos suspender naturalmente aquilo que é o campo de férias e vamos, simplificando aqui a linguagem para ser mais fácil, vamos fazer atividades no âmbito da ocupação de tempos livres nas férias dos alunos desde o pré-escolar até aos 16 anos de idade, é essa a novidade, dentro do contexto das escolas e aproveitando também os monitores que nós temos nas atividades de enriquecimento curricular e tudo isso, e aproveitando aquilo que são os recursos, quer físicos, as instalações, quer humanos de assistentes operacionais nas escolas, para poder proporcionar este serviço às famílias durante as pausas letivas, neste caso do verão. Digamos que o tarifário que nós iríamos cobrar é o tarifário que já estava previsto no início do ano letivo, enfim, ia ter algum ajustamento, será em baixa, porque eventualmente nós, como vamos ter mais alunos a frequentar, o custo unitário tenderá a baixar, diria eu, mas isto é melhor aguardarmos pelas inscrições. Nós vamos abrir as inscrições à partida já amanhã, até porque é o primeiro dia que pretendemos que este serviço funcione, é no dia 29 de junho, que é para ser logo no primeiro dia útil, após o término das atividades letivas do terceiro período, que terminam, como sabem, no dia 26 de junho, e, portanto, está aqui previsto um valor para as componentes de apoio à família de 25,41 €, valor por semana, e os valores de agosto ainda estão a definir, porque ainda aguardamos as orientações da tutela sobre esta matéria, e, portanto, basicamente são estes os custos que temos. Obviamente, depois isto tem os escalões também da ação social, em termos daquilo que é o escalão A e o escalão B, que serão aplicáveis por identidade de razão àquilo que é a cobrança que se faz no âmbito das AECs e das CAFs regularmente, mas eu estou em crer que são preços altamente competitivos e que poderão ser uma mais-valia para as famílias poderem aqui também ter soluções de proximidade e de confiança para ocuparem os seus alunos e os seus filhos, melhor dizendo, durante este período das férias, em que muitas vezes já se está a sentir a retoma gradual, progressiva da atividade económica. Portanto, basicamente é isto. Este serviço funcionará então de dia 29 de junho a dia 28 de agosto e abrange desde alunos do pré-escolar até alunos com idade igual ou inferior a 16 anos. Não sei se há alguma questão sobre esta matéria. Não havendo, poderemos então deliberar, votando esta proposta que é o ponto 8º da ordem de trabalhos de hoje. Não sei se há alguma votação contra, penso que não. Poderemos então considerar também este ponto 8º aprovado por unanimidade. Muito bem. O ponto 9º diz respeito, o ponto 9º e o 10º, ao fim e ao cabo, dizem respeito a prorrogações de elaboração de planos de pormenor, no caso concreto da Futuro Verde e da Reis e Reis. Enfim, nós, da nossa parte, entendemos que é compreensível que existam atrasos naquilo que são a elaboração de instrumentos de gestão territorial, nomeadamente do plano de pormenor, até porque nós temos essa experiência aqui na Câmara sobre a elaboração do PDM e, portanto, temos que compreender esse atraso, ainda mais com os últimos 13 meses
que se viveram desde março e, portanto, da nossa parte, estão reunidas as condições, em nosso entender, para podermos deliberar favoravelmente esta prorrogação do prazo do plano de pormenor por mais 2 anos. Não sei se há alguma questão sobre esta matéria. Creio que então podemos considerar também então os pontos 9º e 10º aprovados por unanimidade. O ponto seguinte, o ponto 11 da ordem de trabalhos, diz respeito a um processo que tem em vista uma tentativa de instalação de uma empresa que é a Omnideia Limitada. Este caso é um pedido de parecer vinculativo à Câmara, que está a ser solicitado pela Direção-Geral de Saúde, peço desculpa, Direção-Geral dos Impostos. Agora nem tudo é a Direção-Geral de Saúde, apesar de tudo. A Direção-Geral das Contribuições e Impostos, a pedido, naturalmente, deste requerente, que é uma empresa que se pretende localizar na zona industrial do Casal do Telheiro. Nomeadamente tem 2 frações que estão aí identificadas no requerimento. Eu peço desculpa, começo por pedir desculpa pelo facto de este documento não ter sido disponibilizado mais cedo. Devo dizer também, com toda a justiça, que isso não se deve aos nossos técnicos municipais que foram aqui inexcedíveis e que trabalharam fora de horas, inclusivamente ao fim de semana, e portanto queria obviamente aqui expressar esse meu agradecimento e dizer-vos também que lamento obviamente que não tenha sido mais célere este processo, mas houve aqui uma invocação de urgência e depois algumas informações que os serviços solicitaram não foram tão céleres, a parte do lado lá a responder e portanto tivemos aqui esta situação. Mas pronto, penso que estamos em condições de poder deliberar. Basicamente a emissão de um parecer que, em nosso entender, é favorável, no fundo, à isenção do pagamento do IMT e do imposto de selo, tendo em vista a aquisição por esta empresa destas 2 frações existentes na zona industrial do Casal do Telheiro, como disse, e a indicação que os serviços me dão, peço desculpa, é que estamos a falar de uma perda de receita potencial na casa dos 6.000 euros. Perda da receita municipal, em termos de impostos de IMT, de cerca de 6.000 euros, até porque o imposto de selo não é uma receita do município, como sabe. Para o que é que eu tenho a dizer sobre esta matéria? Tenho a dizer que enfim, tive já algumas reuniões com esta entidade. O business plan é interessante. Esta é uma empresa que se desenvolve ou que tem a sua atividade económica preferencial no âmbito do desenvolvimento tecnológico aeroespacial e na biotecnologia. Dedica-se fundamentalmente ao mercado da exportação, tem várias parcerias com o Centro de Tecnologia e Pesquisa Aeroespacial Europeia, portanto tem participado em projetos com patentes vendidas para este Centro de Tecnologia e Pesquisa Aeroespacial Europeia. É um projeto que me parece muito interessante, até pela ligação que nós podemos estabelecer a partir daqui com o Arruda Lab e com aquilo que é a incorporação de tecnologia em cadeias de valor, nomeadamente no setor primário, que é aqui algo que me parece muito interessante para o futuro também em termos de exploração potencial, e tendo em conta também o projeto que temos para a Quinta da Morzinheira na parte não de edificado, portanto na parte de exploração do Arruda Lab e do potencial que ali temos em termos de exploração também de novas tecnologias. Dizer que este é um investimento que numa fase inicial está estimado em cerca de 635.000 euros. A empresa juntou também aqui o seu quadro técnico, são cerca de 20 e qualquer coisa técnicos altamente qualificados e que têm aqui alguns currículos bastante interessantes. Nas abordagens que me fizeram e que estão escritas no requerimento, aquilo que dizem é que podem chegar a um incremento em termos de postos de trabalho de até 10 postos novos de trabalho com a fixação da entidade aqui e, sobretudo, a sede e a direção efetiva da empresa vão transitar para o nosso concelho, o que significa que estes quadros técnicos qualificados, cerca de 20, vão passar com permanência a estarem no nosso território concelhio, o que também pode ser interessante do ponto de vista económico e não só. E, portanto, no caso concreto do requerimento, eles falam em 8 postos de trabalho, enfim, seguramente será até 10, foi o que me transmitiram, embora eles se comprometam aqui com 8 no requerimento, no ponto 13, creio eu, do requerimento.
Basicamente é isto que tinha para vos transmitir, enfim, fazer fé para que efetivamente se possa concretizar este investimento no nosso Conselho. É um investimento privado, obviamente, mas nós temos o dever de o poder acarinhar, até porque me parece que seja um setor de ponta e que pode gerar mais-valias interessantes para o Conselho a médio e longo prazo e, portanto, eu acho que devemos ficar satisfeitos de se concretizar este objetivo, todos nós. E, portanto, basicamente é esta a proposta é de concedermos, no termos também da informação técnica do nosso gabinete jurídico, a doutora Maria do Céu, que dá parecer favorável a esta emissão de parecer à Direção-Geral das Contribuições e de Impostos para que se possa isentar da cobrança do IMT pela aquisição a favor da Omnideia destas duas frações no edifício do Poliparque, no Casal do Telheiro. Não sei se há alguma questão sobre esta matéria. Eu só quero dizer duas questões muito rápidas, que é o seguinte: todo o investimento que vai para é bem-vindo e oxalá este se concretize. A lei permite esta isenção. A questão que colocava é apenas esta, quer dizer, espero que não se fique pela aquisição das duas frações, ou seja, que haja implantação propriamente dito, porque isso é que é de facto importante para nós, e que haja criação de emprego, melhor ainda. Eu confesso, não sei, em termos de legislação, mas há alguma hipótese de esta isenção passado X tempo não ser implementada. Isto, para mim, digamos, pode causar algumas reticências, assim é possível colocá-las, que é obter o financiamento, obter esta isenção, é um investimento que faz velho, a freguesia da Ruda está, digamos assim, incluída de modo a beneficiar-se desta isenção, mas se para cá acabam por criar postos de trabalho, não implementam a atividade e ao fim de um ano ou dois se vão embora, os beneficiados de alguma forma parece desleal. Essa é que é a minha dúvida, se devia por reverter e exigir o pagamento da dita isenção. É assim, nós não temos propriamente uma experiência acumulada aqui na Câmara Municipal da Ruda sobre essa matéria, mas eu diria, do quadro legal vigente e daquilo que é o requerimento apresentado em que há compromissos firmados através de um representante legal, com procuração para esse efeito, eu diria que se, ao fim e ao cabo, isto acaba por ser um acordo, ou seja, um contrato, há uma manifestação de vontade num lado e há depois um encontro da vontade em que, sim senhor, mediante esses pressupostos, estão reunidas as condições para nós podermos deliberar a isenção, neste caso o abdicar de uma receita que são cerca de 6.000 euros, como disse há pouco. No meu modesto entendimento, eu estou em crer que a Câmara Municipal poderá, se houver alguma situação em que comprovadamente não exista a verificação dos requisitos e dos compromissos que são assumidos no próprio requerimento da parte, neste caso a Omnideia, em conformidade, eu estou convencido que nós temos base legal para que, se não for voluntariamente através de uma interpelação que não seja sucedida, nós podemos desencadear uma ação judicial e até eu estou em crer, não em jeito de toda a possibilidade de poder ser no julgado de paz através de um processo de mediação que nós possamos desenvolver, não sei, temos que desenvolver bem esta ideia, mas eu estou convencido que, se não for no processo de julgado de paz, até pelo valor era possível, mas se não for num processo mais célere, tipo julgado de paz, eu diria que poderemos até entrar numa instância administrativa, porque ao fim e ao cabo há um ato administrativo que foi tomado com base num conjunto de premissas que não foram verificadas por algo que não é imputável a essa entidade pública e, portanto, entendo eu, enfim, que manda a boa prática da gestão da coisa pública que nós diligenciemos pela recuperação desse valor dos 6.000 euros que deixaram de entrar nos cofres do município com base num pressuposto que não se verificou por facto não é imputável ao município. E, portanto, eu diria que entendo que teremos base legal para acionar mecanismos legais que procurem ressarcir o município desta quebra de receita que se verificou no caso concreto. Mas, no fundo, o que eu pronto, por isso
dominando a matéria jurídica, mas a questão, a sensibilidade do que esta isenção devia ser condicionada, por assim dizer, a que fossem cumpridos determinados requisitos. Um deles, que me parece bastante importante, era a criação dos postos de trabalho. Por que eu digo isto? Porque se for a atribuição com base em critérios gerais, se calhar depois nós não temos a possibilidade de reverter estes 6 mil euros, e por onde vão 6 mil euros não vão outros. E como disse bem, o dinheiro público é dinheiro público, tem tido com toda a parcimónia, e no caso concreto, se o senhor apoiar, porque há um objetivo e é uma indústria em si mesma, porque, digamos, está ligada às tecnologias, agora não sei como é que se pode deixando, por assim dizer, a atribuição disto de uma forma condicionada. Sinceramente, acho que é algo que o município deve ter. Falta-me. Pois, falta-me. Porque são 6 mil euros, mas podiam ser 15 ou 20. Sim. Tem tudo a ver com o preço da transação, não é? Exatamente. Aqui são 6. Era só essa nota que eu podia deixar. Da transação declarada, já agora. Que isso agora são outros problemas. Pronto. Mas isso são outras contas. Esperemos que a declarada seja a real. Epá, é o que eu de boa fé aceito praticamente tudo. Bom, mas a questão é, não encontrei base legal, nem, enfim, a doutora Maria do Céu que esteve a analisar com mais profundidade esta questão naturalmente, não encontramos base legal para a emissão de um parecer, até porque o parecer é solicitado e não nos pede condicionantes, ou seja, o parecer que é solicitado é só se nós somos a favor ou contra a emissão de uma isenção específica a esta empresa por força desta operação. O que eu acho é que, não havendo essa possibilidade de condicionar essa emissão desse parecer, até porque isto não é uma decisão final nossa, a decisão final será da Direção-Geral das Contribuições e Impostos, como disse, embora eu estou em crer que ela vai seguir aquele que é o parecer da Câmara, naturalmente, mas, afim ao cabo, a decisão administrativa não é nossa. O que nós podemos dizer é, nós, enquanto entidade que deveria beneficiar da receita e que não beneficia, sentimos-nos prejudicados porque as premissas que foram vinculadas ou que foram requeridas no requerimento da parte para obter este financiamento ou este não pagamento deste imposto não foram concretizadas. Como é que eu consigo? Há critérios objetivos que são de fácil prova. Por exemplo, eles comprometem-se no ponto 13 com 8 postos de trabalho e eu consigo, através da concertação de dados ou da troca de informações com a Segurança Social, verificar se efetivamente houve a contratação desses 8 funcionários ou não. No que diz respeito à mudança da sede e da direção efetiva da empresa, eu penso que isso também é fácil de demonstrar. Bom, quanto à questão da exportação, etc., eu acho que podemos ter alguns indícios, mas é mais difícil de provar efetivamente essa questão. Mas eu acho que há aqui alguma segurança para nós no que diz respeito... Mas, Sr. Presidente, eu já fico muito satisfeito que se concretizem só esses 2 critérios, da mudança da sede, para a administração ser aí e a da criação de postos de trabalho. O resto já é supérfluo, se ganha muito, tem muito... Também eu, para aquilo que interessa às finanças do município e à realidade socioeconómica do município, bastar-me-ia, creio que a todos nós, que a empresa se deslocalizasse para cá e tivesse cá a sua direção efetiva e os seus postos de trabalho a criar cá. Pronto, isso é o que nos interessa, vamos ver. Pronto, é como diz, oxalá que tudo corra bem, que se concretize e que seja mais uma empresa a contribuir para a evolução do tecido económico local. Exatamente. O Val Antunes tinha pedido para falar. Sim, eu gostava de aproveitar esta oportunidade. Eu pegava, obrigado, Sr. Presidente, eu pegava na última abordagem do vereador Luís, que efetivamente isto acabará por ser uma situação supérflua se realmente conseguirmos levar a empresa, enfim, conseguir levar a bom porto este objetivo. E realmente a mudança da sede, enfim, perspectivando positivamente e pensando positivo a sua concretização a médio prazo, que numa hipótese de lucros vindouros, futuros da empresa, a distribuição por município acabará por ser a 100% do município de Ruda dos Vinhos, porque é aqui que são gerados os seus lucros potenciais, é aqui que está a sede e, portanto, eu vejo isto muito pelo lado da positiva
e torno, referindo novamente a palavra que utilizou o vereador Luís Rodrigues, supérfluo este montante, que naturalmente é sempre dinheiro e interessa também pensar nisso. E depois enfatizar outro aspecto, não direi enfatizar, mas sublinhar que é, em pleno momento da pandemia, termos uma empresa de referência, aparentemente, a procurar o município da Ruda dos Vinhos por várias questões, nomeadamente geográficas, nomeadamente de qualidade de vida e de espaços que existem, que potenciam essa procura. Portanto, no momento em que precisamos de alavancagem em plena pandemia, é bom e é positivo termos empresas do exterior que olham para o município de Ruda dos Vinhos, e isso também nos ajuda a criar fatores de referência para o futuro do nosso concelho neste momento tão crítico para o país, digamos assim. E, portanto, não menosprezando os 6.000 euros, mas tornando-os supérfluos, desejando naturalmente que este objetivo se venha a concretizar, se não for a curto prazo, provavelmente não será, mas a médio prazo já seria muito bom para o município. Portanto, é um aspecto positivo que eu queria aqui sublinhar, Sr. Presidente. Ok, muito obrigado, Sr. Vereador. No fundo é isso, ou seja, essa perspectiva é de investimento a médio e longo prazo e não olhar só para a quebra de receita no momento, mas achar que ela depois no futuro será geradora de mais-valias para o município, não só no que diz respeito à inserção no tecido económico local e à captação de novos postos de trabalho, mas sobretudo também na alavancagem que pode ter noutros projetos municipais, como já falei do Ruda Lab, em que estou muito empenhado em que vá para a frente e que consiga trilhar o seu caminho de sucesso também. E estamos todos empenhados. Não é? Muito bem. Relativamente a este ponto 11, eu penso que estamos esclarecidos, não haverá mais questões, creio eu. Poderemos então deliberar. Alguma questão contra? Luís, está tudo ok? Podemos deliberar favoravelmente? Penso que sim. Sim. Ok. Então, aprovado por unanimidade também este ponto 11 da ordem de trabalhos. O ponto 12 diz respeito à alteração e atualização ao mapa pessoal para 2020. Eu iria telegraficamente dizer que, na apresentação deste ponto, que alguns casos são de regularização, tendo em conta alguns recursos humanos que, entretanto, entraram em situação de aposentação e que aproveito a oportunidade para agradecer todo o contributo prestado ao longo da sua vida ativa no quadro do município. E também aqui há algumas questões de licença sem remuneração de longa duração que é preciso regularizar. No que diz respeito a novidades, novidades propriamente ditas, portanto, nós temos aqui a necessidade de criar 5 postos de trabalho e para dar respostas mais ou menos urgentes, tendo em conta alguns projetos. Portanto, 4 assistentes operacionais, que não sei ainda, serão todos para ser utilizados naquilo que diz respeito ao SETJ, portanto, ao setor da educação e educação e juventude. No caso concreto, para prever também o acréscimo potencial que vamos ter necessidade com a creche e o berçário de Arranhoque, que já foi aqui também amplamente falado e discutido, e também para suprir algumas situações de aposentação que estão previstas iniciar em breve e, portanto, precisamos de não desguarnecer a resposta nos centros escolares. Depois temos também uma questão de transição, isto é, o motorista que vai ficar afeto ao Tua Casa, ao transporte interfreguesias do Concelho da Ruda dos Vinhos, já agora que se vai iniciar no próximo dia 4 de julho a inauguração, mas depois enviaremos comunicação e convite específico para esse efeito. Portanto, a pessoa que vai para a Tua Casa vai, através de mobilidade interna, passar da do AQV também para este serviço específico e, no seu lugar, já estamos com um concurso aberto para poder também, no fundo, substituir este lugar que deixa de ser ocupado pelo motorista que está noutro setor e que passa para a Tua Casa. Ruth, de uma forma geral, eu penso que são estas as novidades. Não sei se queres dar alguma chega neste ponto 12º. Não, Presidente, é isso. Caso tenham alguma dúvida, nós podemos esclarecer em maior detalhe, mas resumidamente o Presidente já mencionou aquilo que realmente traz esta alteração. Obrigada. Ok, muito obrigado. Alguma questão sobre este ponto 12? Sim.
isto entre os aposentados, os que têm licença sem licença sem vencimento de longa duração e novos, isto dá mais pontos em princípio. Ruth, tens essa nota aí? Estás-te a referir no geral dos trabalhadores da Câmara ou relativamente à educação? Incluídos da educação também. É no geral, para no geral. No geral. Nós não temos um quantitativo, mas sabemos que a nível da reforma, possivelmente no geral dos trabalhadores da Câmara, devemos ter duas situações que podem vir a ocorrer e uma delas é na educação. Da licença de vencimentos, que só temos um caso. E depois existem postos de trabalho que ainda ficaram vagos de concursos, que ficaram desertos e que nós estamos agora a tentar colmatar esses lugares que ficaram vagos. Não sei se queres mais detalhe, portanto, nós mais detalhe neste momento também não tenho aqui para dar. Mas... Luís perguntou quantos eram esses casos, tinhas ideia? Eles estão vagos? Sim, dos casos. Então, ao todo, nós temos 3, 6, 7, 12 postos de trabalho vagos. Sim, mas não sabemos quantos é que vão entrar ainda, porque estamos à espera de resultados de concurso. Tudo vai depender dos números de candidatos, dos candidatos que ficarem aptos e daqueles que ficarem a bolsa. Aparentemente, agora com o mercado como está, a perspectiva é que estes concursos tendam a não ter desistências, ou neste caso não ficar desertos como aconteceram aqui há 6 meses atrás. Não é? Dos que estão agora a decorrer e que já foram chamados para fazer provas, temos mais inscritos nesta fase do que o último procedimento que acabou por ficar deserto. Portanto, tudo a entender que estes lugares ficarão ocupados. No global são cerca de 15 pessoas, 12 novas que podem entrar, a reforma que sai e uma de licença sem vencimento, é isto? Não é assim tão linear. A que vai sem licença, nós também não podemos ocupar assim um lugar de um momento para o outro, não é? E a que vai para a reforma, nós também ainda não sabemos, o pedido é feito, mas nós não sabemos se ela vai realmente efetivar ou não. Portanto, os que estão certos é que foram abertos em termos de procedimento concursal e que estão vagos. Todos os outros vai ainda depender de muita coisa. Certo. Ok. Muito bem, estamos em condições de poder deliberar este ponto 12 da ordem de trabalho, certo? Não há oposição, podemos então considerar aprovado por unanimidade também este ponto 12, não é? Ok, muito bem. O quê? É verdade. Ok, pronto, obrigado. Muito bem, chegamos então ao final dos pontos para deliberar, os 12 pontos. Vamos passar aos documentos para conhecimento, enfim. Receberam, penso que os documentos todos, dava-se ao sinal do ponto 3º que diz respeito ao parecer da APA sobre a viabilidade do projeto da variante externa à Vila da Ruda e também ao facto de dispensar, nos termos da APA, a avaliação de impacto ambiental. Depois, dar nota também do PowerPoint que nós fizemos circular na última reunião da Comissão de Proteção Civil e que, no fundo, sintetiza muito bem aquilo que tem sido a atividade nos últimos 3 meses relacionado com esta temática do combate à pandemia e da mitigação à pandemia. E depois temos o último ponto para conhecimento, o ponto 9, que, por uma questão também de transparência, que tinha sido esse o meu compromisso de apresentar à reunião de Câmara, digamos que a listagem dos apoios atribuídos ao abrigo do sistema de financiamento colaborativo do crowdfunding da Ruda dos Vinhos. Pronto, está aí essa informação que vos foi disponibilizada e estarei à disposição para alguma questão que entendam por conveniente sobre a mesma. Não havendo nenhuma questão adicional, resta-me então agradecer a vossa presença e participação nesta reunião em videoconferência, que será aparentemente a penúltima, se tudo correr bem. E resta-me então agradecer a vossa colaboração pelo facto de termos feito este compasso de espera por este motivo urgente, emergente e inusitado e que oxalá que corra tudo pelo melhor para todos. Muito obrigado a todos, até uma próxima oportunidade